Ministério Passos da Verdade, tenho o prazer de apresentar para vocês uma reflexão bíblica baseada na Palavra de Deus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, quando Jesus ensina o povo a orar, pronunciando o tão conhecido, porém nem tão compreendido Pai Nosso. Uma ilustração sobre um homem que, por não conseguir orar, pronuncia repetidas vezes o Pai Nosso. Para sua surpresa, Jesus começa a falar com ele. Quer ouvir a voz de Deus? Então preste bastante atenção. Hoje eu ouvi de um pregador que existe diferença entre oração e reza. Deixa-me ver se ainda me lembro. Rezar é praticamente repetir as palavras que já foram escritas por alguém ou até por nós mesmos. E orar é conversar com Deus, ou seja, falar com nossas próprias palavras o que estamos sentindo naquele momento, como se fosse uma conversa. Porém, ele disse que orar erradamente ou sem condições de sermos ouvidos pode nos dar a sensação de que estamos falando sozinhos. Para que isso não aconteça, temos que nos aproximar mais de Deus. Ele disse que quando conseguimos orar de verdade, temos a certeza que Deus não só ouviu, como nos contemplou sem termos a necessidade de repetir várias vezes as mesmas palavras, como faço com o Pai Nosso. Essa parte eu não entendi muito bem, mas fiquei com vergonha de perguntar. Já tentei orar muitas vezes, mas nunca consigo. Sempre tenho a sensação de estar falando sozinho. Uma outra coisa que ele disse e que, embora eu não tenha acreditado muito, fiquei pensativo. Foi quando ele disse que alguns puderam e ainda podem ouvir a voz de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Ele também falou de Jesus de uma forma que eu nunca havia ouvido, ou talvez nunca houvesse prestado atenção. Agora estou sentindo dentro de mim um interesse muito grande de poder conhecê-lo melhor através deste novo ponto de vista que está no meu coração. Agora sei que quando aceitei Jesus foi pela emoção e na realidade não senti por Jesus o que estou sentindo agora. Agora entendo que aceitar a Jesus significa valorizá-lo, ouvi-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo e segui-lo. Sei que preciso me envolver mais com ele para conhecê-lo melhor. Bom, quero aproveitar que estou pensando carinhosamente nele para tentar orar novamente. Deus, quer dizer, Senhor, Criador dos Jesus. Na verdade, eu nem sei se é devorar a Jesus ou a Deus. Ou será que devorar aos dois? Não sei nem como começar. Acho que estou orando erradamente, como disse aquele pregador. O jeito é rezar o Pai Nosso mesmo. Não faça isso. Você estava indo bem. Ai, Jesus, será que estou ouvindo coisas? Quem está falando? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Estive no início e estarei até a consumação dos séculos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou o autor da salvação para todos os que me obedecem. Eu sou a verdade que liberta, e se eu libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor é Jesus? Sim, sou aquele que dá acesso direto ao Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Também conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Pai que está no céu, que você está sempre chamando, mas nunca apresentou uma chance de lhe responder como esta. Se eu sou o caminho e a porta,
ninguém poderá chegar ao Supremo Criador se não for através de mim ou me acessar primeiramente. Sem mim, as barreiras do inferno impedem o relacionamento entre o homem e Deus. Através de mim, você também estará falando com ele. Ah, então é por isso que ele não me ouvia? Ele pode ouvir todas as orações e até as rezas. Porém, ele valoriza a oração e mesmo assim uma coisa é ouvir, a outra é encontrar a possibilidade dela ser atendida. A possibilidade está no coração que me valoriza, mesmo que ainda não me conheça bem. Você encontrou essa possibilidade. Por isso, muitos homens se sentem falando sozinhos e, para se sentirem melhor, criam orações escritas que acabam dificultando a possibilidade da minha manifestação. Ah, é por isso então que temos a impressão de estarmos falando sozinhos. Entendi. Embora você já tenha tentado orar várias vezes, nunca olhou verdadeiramente para mim, o único que pode te levar até meu Pai, nosso Pai. Nunca me havia valorizado em seu coração. Era sobre isso que o meu servo estava falando, sobre orar corretamente. Ainda que o homem não saiba totalmente como me servir, permito que ele venha como esteja, desde que manifeste um sincero interesse por mim. Eu chamo isso de coração quebrantado. Uma criança não tem culpa de não saber andar ou não compreender as coisas da vida. Porém, quando ela crescer, não poderá mais dizer que não sabe andar ou não teve tempo de aprender as coisas da vida. Aqueles que vêm a mim são como crianças. No início não sabem andar e tudo é novidade, mas eu mesmo os ensinarei como devem andar. Senhor, já percebi que às vezes o Senhor se pronuncia como se fosse um e às vezes como se fossem dois. Como o Senhor pode ser dois ao mesmo tempo? Eu sou apenas um, porém me manifesta de 3 formas. 3? Como assim? Não é difícil de entender. De certa forma, todos os homens são assim também. Embora sejam apenas um, se manifestam através do corpo, alma e espírito. Que interessante, eu não sabia disso. Seu corpo é a parte física e única de sua existência. Sua alma, além de também ser parte única de sua existência, revela o que você é e como você reage perante tudo. Ela é a sede de seus desejos e emoções. Em sua alma está armazenada a sua essência, o seu eu. Já o espírito que habita em você não é parte única de sua existência, e sim de todos os seres que têm vida. Tudo que tem vida só tem porque eu a dou através do meu espírito. É como a energia elétrica que você conhece. Existem muitos objetos diferentes e com funções diferentes, usando a mesma energia. Isso tudo é muito esclarecedor. Então continue com a sua oração. Oração? Sim, isto é uma oração. E depois desta oração, caso eu não consiga lhe ouvir novamente, posso continuar rezando o Pai Nosso? Às vezes repito ele até muitas vezes para produzir mais efeitos. Eu penso assim, e muitos outros também agem assim. O fato do homem não ouvir o som da minha voz não quer dizer que não terá acesso às minhas palavras. De uma forma ou de outra, você sempre vai ouvir a minha voz desde que continue na minha presença. Orar é conversar com o Criador através de mim, como você está fazendo agora. Ao orar, não se deve usar de vãs repetições. Isso está registrado em 2 versículos antes de eu começar a dizer as palavras que você costuma usar como reza, Pai Nosso. Não foi assim que eu ensinei. Através do meu espírito, vou lhe explicar o verdadeiro sentido daquelas palavras. Quando eu estava orando, de acordo com o relato de meu servo Lucas, no capítulo 11, versículo 1, até que um de meus discípulos pediu para que eu os ensinasse a orar,
comecei a pronunciar o Pai Nosso, não como que palavras que devessem ser simplesmente repetidas, mas ensinando em cada palavra a verdadeira forma para ser ouvido por meu Pai. Como podem simplesmente dizerem Pai Nosso, sem se fazerem verdadeiramente filhos? Filhos são aqueles que me recebem como único Senhor de suas vidas. A todos quantos me receberam, eu dei a condição de serem feitos filhos de Deus. Esta palavra está registrada no Evangelho que, a meu pedido, meu servo João escreveu a todos os homens. Está no capítulo 1, versículo 12. Filhos são aqueles guiados somente pela minha vontade. Meu servo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, pela minha vontade registrou que todos os que são guiados pelo meu Espírito, esses são verdadeiramente filhos. Na primeira carta de meu servo João, no capítulo 3, versículo 1, está registrado que esta condição foi pelo grande amor que eu os concedi e que a prova dessa condição de filho é a forma com que o mundo os trata. O mundo os trata assim porque também não me conhecem. Como podem dizer simplesmente que estás no céu, se vocês só afirmam da boca para fora que o céu é lugar de paz, mas não fazem por onde um dia poder alcançá-lo? Quando eu disse que se deveria começar uma oração dizendo Pai Nosso, não foi para que se repetisse simplesmente Pai Nosso, mas sim para que se valorizasse acima de tudo o nosso verdadeiro Pai. É o primeiro mandamento: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. No entanto, existem muitos que estão pronunciando a frase Pai Nosso e não o consideram através de suas atitudes. Quem poderia chamar Pai a alguém que não é verdadeiramente seu Pai? Para chamar e ser atendido carinhosamente e por direito, tem que ser filho. O que eu disse foi exatamente o seguinte: o primeiro passo para que uma oração seja feita e seja reconhecida como oração, o homem deve primeiramente se colocar na posição de filho. Chamar Pai é para os filhos, e dizer Nosso significa entender que também temos irmãos. E quando eu disse que estás no céu, foi para que ninguém fosse enganado a buscar outros auxílios em qualquer outro lugar ou de qualquer outra forma. Isso porque o homem já nasce com a tendência de desprezar o seu Criador, limitando e buscando outros recursos para a sua vida em todos os aspectos. O Senhor está falando de outros deuses? Sim, eu estou falando de outros deuses ou outros caminhos, que alguns homens costumam dizer que também representam a vontade do único e verdadeiro Deus. Por isso eu deixei registrar, através do Evangelho de meu servo João, no capítulo 14, versículo 6, que há só um caminho. Qual, Senhor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todos os caminhos verdadeiramente irão trazer o homem a mim. Todos irão ter que prestar contas dos seus atos, porém uns para a destruição eterna e outros para a alegria eterna. No livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 5 está registrado o seguinte: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu quero que o homem se envolva comigo somente através de meu Filho Jesus, sem intermediários, sem nenhum obstáculo. Repare bem nesta passagem.
Eu disse e digo: não façam imagens de nada que há nos céus, nem anjos, ou mesmo imagens que tenham supostamente a minha aparência ou a aparência de meu filho, representando alguma autoridade espiritual. Os únicos seres que complementam, não fazem, complementam a minha obra, fazendo a minha vontade e não as suas próprias vontades, são os anjos que compõem o meu exército e que trabalham também para os que me servem fielmente. Eles não atraem glória para si e ninguém ora a eles ou pedem diretamente a eles uma intercessão junto a mim, pois não receberam de mim esta autoridade. Apenas meu filho tem essa autoridade, e isso foi registrado por meu servo Mateus, no capítulo 28, versículo 18. Quem quer enganar o homem, limitar a minha autoridade, é Satanás e seus anjos, que decaíram e se apresentam ao homem de várias formas e por vários nomes. Ele pode se disfarçar de muitas formas para enganar as pessoas, como foi registrado aos Coríntios, na segunda carta que meu servo Paulo escreveu, e está registrado no capítulo 11, versículos 14 e 15. Ouça! E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Senhor, como é fácil de sermos enganados. Se o homem se envolver comigo, não estará mais espiritualmente cego. Nunca deixarei que sejam enganados, porque assim como fiz com meu servo Paulo, farei com que caiam as escamas dos olhos e receberão nova visão. Agora estou começando a perceber o perigo por não me envolver como muitos que te servem verdadeiramente. Compreendo agora que não adianta pronunciar Pai se não formos filhos, e não adianta pronunciar nosso se não sabemos viver como irmãos, e muito menos que estás nos céus se nos envolvemos cegamente com tantas coisas desta terra e até com Satanás, mesmo que sem saber. Mas, Senhor, e aqueles que não fazem mal a ninguém e vivem corretamente?